O que eu recomendaria neste momento ao presidente do CFM? Se ele tiver 129 milhões de reais sobrando, eu sugiro contratar a esposa do Alexandre de Moraes. E, de fato, a gente não pode esquecer nunca do dia 8 de janeiro, porque o golpe plantado pelo regime naquele dia contra o presidente Bolsonaro e contra o Brasil ainda causa efeitos muito reais no nosso país. Ontem eu trouxe aqui a informação, no programa aí circulou, de que o Conselho Federal de Medicina havia aberto uma sindicância para apurar os fatos relacionados a, abre aspas, inquietação quanto à garantia de assistência médica adequada ao presidente Jair Bolsonaro, que passou quase 2 dias tendo os seus cuidados médicos negligenciados e sendo torturado através da omissão do violador internacional de direitos humanos, Alexandre de Moraes. E aqui eu registro novamente os meus parabéns ao Conselho Federal de Medicina, porque nós cobramos sempre o posicionamento de instituições como o CFM e a OAB. E, nesse caso, eles decidiram não se omitir. Só que o grau de consolidação do regime no Brasil é tão avançado que, algumas horas depois do anúncio feito pelo CFM, o próprio imperador do Xandaquistão, o pseudo-juiz corrupto, determinou a nulidade da sindicância e proibiu que qualquer procedimento similar fosse instaurado sobre o assunto. Ou seja, você age com negligência aos cuidados médicos de um idoso que se acidentou, nega a ida dele ao hospital para fazer exames e só libera a ida no dia seguinte. E aí, quando alguém diz que vai apurar o que aconteceu, você impede que isso seja feito. Agora, então, para todos os efeitos, o Alexandre assume mais um cargo. Não basta o cargo de presidente da República, de presidente do Congresso Nacional, de dono do Supremo Tribunal Federal, ele agora, e de perito, de procurador-geral da República, ele também é agora o presidente do Conselho Federal de Medicina. E as mesmas pessoas que aplaudiram a sua ditadura e acúmulo de poder, agora se fingem de assustadas. Aliás, ele não somente, se fosse só isso, estava barato, mas ele não somente determinou a nulidade da sindicância, como também decidiu que o presidente do CFM deve prestar depoimento à Polícia Federal para explicar a conduta que ele classifica como ilegal do CFM. Apurar possível prática de crime. É claro que há uma coação aqui. O cara mandou o sujeito ir à Polícia Federal e explicar por que ele fez o papel dele e não deixou que uma negligência médica passe batida. Eu não sei se o Xi Jinping pensaria num negócio desses. Ah, meu Deus, o Brasil não pode virar a Venezuela. Lembram disso? Hoje em dia a gente torce para que o Brasil vire a Venezuela. A gente vai falar sobre Venezuela hoje ainda. Mas é claro que o que está acontecendo é uma campanha de coação a quem ousou se levantar contra o absurdo. E eu digo isso porque eu acho muito engraçado. Eu tenho mais do que 6 anos de idade, então eu me lembro daqueles anos longínquos de 2020, quando, durante a pandemia, quem contrariasse os conselhos de medicina, a ciência, era criminoso. Hoje, alguns anos depois, acabou o negócio do acredite na ciência, confie na ciência. Hoje, Alexandre de Moraes é a ciência. E alguns anos depois, a ordem do sistema é pau no C do CFM. Esse é o tratamento e o estilo de vida de quem não é amigo do Alexandre. Entendam, o sistema existe para destruir quem vai contra ele, quem questiona ele, quem questiona as suas ilegalidades. E eles fazem isso justamente para garantir que eles possam bater a sua carteira com os amiguinhos deles. Ora, você tem 2 portas. Ou o CFM é dócil ao Alexandre de Moraes, ou ele vai contra o Alexandre de Moraes. Se ele vai contra o Alexandre de Moraes, ele recebe anulação dos seus atos, o presidente do CFM chamado com risco de ser preso, chamado para prestar depoimento na Polícia Federal, etc, etc. O que eu recomendaria nesse momento ao presidente do CFM? Se ele tiver 129 milhões de reais sobrando, eu sugiro contratar a esposa do Alexandre de Moraes, porque aí não precisa prestar
declaração, não precisa apurar se houve indício de crime, até porque o Dias Toffoli vai dizer que não há indício de crime nenhum em absolutamente nada, inclusive na contratação por 129 milhões da esposa do juiz que está tratando do seu caso. Nada disso é crime. Pelo contrário, se você contratar a Viviane, você vai ter um estilo de vida nababesco. E eu digo isso, nababesco, de viver como um nababo, meio que literalmente. Porque vejam essa reportagem da Andresa Matais. Pai de Forcaro negocia mansão de 180 milhões de reais em Orlando. Ora, o que são 29 milhões de reais de propina para Viviane Bastos de Moraes se você está pagando 180 milhões de reais em uma casa aqui em Orlando? E vejam, foi colocado à venda, eu estou em dúvida aqui se eu vou comprar, estou avaliando aqui as possibilidades. Vejam que pequeno sobrado, que casinha mais ou menos, que gente modesta, né? O estilo de vida de quem é amigo do rei, de quem o filho é protegido pelo Supremo Tribunal de Contas da União, faz contrato de 129 milhões de reais com a mulher do Alexandre, aí é fácil o pai ter casa de 180 milhões de reais em Orlando. Que beleza, essa casinha, eu achei... Olha, eu particularmente não gosto desse estilo de casa. Acho coisa de novo rico, acho coisa de new money, cafonérrimo. Mas cada um com seu cada um. Será que chamar o Daniel Vorcaro para explicar na Polícia Federal fraude ao Banco Master vai acontecer, igual aconteceu com o presidente do CFM? Ora, jamais. Chamar ministro do TCU para explicar por que eles estão agindo com agência de publicidade para destruir a reputação do Banco Central, atacar as instituições como o Banco Central, como tratamos no programa de hoje? Não, isso não. Tem que chamar o presidente do CFM para explicar por que ele não quis fazer vista grossa a essa conduta completamente ilegal, imoral e antiética. Essas pessoas não são só doentes. Não são só doentes. Elas estão ganhando muito dinheiro com isso. Claro, há um grau de psicopatia que se alastra. E eu digo que esse grau de psicopatia se alastra, por que eu falo psicopata? Psicopata que não é um adjetivo, não é um xingamento. É um diagnóstico clínico, são pessoas que perderam a capacidade empática. Eu digo isso e eu trago comprovações. Ontem eu trouxe o caso da Dani Lima, assessora de imprensa do Alexandre de Moraes. Hoje eu posso trazer, por exemplo, o caso de outro doente mental, que é o Guilherme Amado, jornalista Guilherme Amado. Eu sou blogueiro, influenciador, sei lá o que mais, mas o Guilherme Amado, que tem um blog, não é blogueiro, é jornalista, e ele publica no seu site mais uma dessas comprovações de que essas pessoas têm probleminha na cabeça. Vejam essa manchete. Boletim médico é balde de água fria para Bolsonaro. E claro que é só um doente mental, como o Guilherme Mamado, pode achar que um laudo que diga que o presidente Bolsonaro não está com sequelas graves, pelo menos, graças a Deus, desta vez, por conta do acidente, alguém considerar isso um banho de água fria nos bolsonaristas. Como se os bolsonaristas, vocês dizem que eu sou bolsonarista, então vou vestir a carapuça, como se nós, bolsonaristas, achássemos ruim que o presidente tá bem, que não tá mal. Como se o bom pra gente fosse o presidente estar o mais ferrado possível. E sabe por que esse cara fala um troço desse? Porque é assim que a mente dele funciona. Nada tem um caráter humano. É tudo absolutamente o que é conveniente ou não para uma narrativa. Não tem pessoa. Então o sujeito é incapaz de enxergar a dimensão humana de um senhor que tomou um tombo, preso por algo que não cometeu, cheio de comorbidades, como diz lá o CFM, que tomou um tombo, bateu a cabeça e se machucou. Pô, uma pessoa normal olha e fala: puta, graças a Deus, o presidente Bolsonaro tá razoavelmente bem. Nem tá tão bem assim. Se você for ver o vídeo da Michelle, eu não vou ter tempo de passar aqui hoje, vocês vão ver a Michelle dizendo que o Bolsonaro tá hipermedicado, que convive com dor, que já pensou até em tirar a própria vida por 3 vezes, que tá confuso, tá com dificuldade de falar, e eu venho alertando vocês disso há muito tempo. Nem tá tão bem assim. Mas uma pessoa normal olha e fala assim: puta, graças a Deus, dependendo do cara,
Graças a Deus ele bateu a cabeça, mas tá bem. Quando o Lula bateu a cabeça, não sei se vocês lembram, o Lula bateu a cabeça no ano passado. Eu acho que as pessoas sadias da direita, ninguém ficou, meu Deus, tomara que, pô, que pena, o Lula bateu a cabeça. Tem pessoas doentes na direita também. Mas a ponto de você ter jornalistas em veículos mainstream fazendo o que fazem Dani Lima e Guilherme Mamado, não dá. É gente doente. Primeiro o Alexandre com a negligência, com a tortura, depois a Dani Lima fazendo piada, agora é outro doente, que é o Guilherme Mamado.